Vamos iniciar a coletiva a partir de agora com o técnico Barroca. Barroca, boa noite. Para além de avaliar o que foi o jogo de hoje, as suas escolhas, né? Principalmente no segundo tempo, quando viesse com o Felipe Bastos no lugar do Rafael Gava para explicar a partir disso. E agora também o alívio, depois de um ano tão difícil de lanterna e vice-lanterna, e a recuperação veio aos poucos. Agora o Avaí matematicamente não cai. Bem, boa noite. Primeiro que isso ainda não é garantido, né? Que matematicamente a gente não cai. Então a gente não pode, sem essa confirmação, afrouxar, né? Então a gente comemorou muito, porque era um jogo extremamente importante para a gente, um confronto direto. A gente comemorou muito ali no vestiário. É um resultado muito importante para o clube, mas eu preciso mais uma vez exaltar os jogadores que, em um momento de muita adversidade que a gente viveu, o Avaí passou 11 jogos sem vencer na competição, é muita coisa. E a gente agora se encontra no nosso melhor momento na competição, 6 jogos de invencibilidade, 3 vitórias, 3 empates. Há um tempo atrás a gente tinha tido 5 jogos de invencibilidade, mas com 3 empates e 2 vitórias. Então a gente agora se encontra no nosso melhor momento, no momento de definição. A nossa equipe cresceu como equipe, todos os jogadores muito importantes, uma força mental muito grande, os jogadores muito comprometidos com o objetivo do clube, né? Então eu estou bastante orgulhoso desse momento da gente e satisfeito com aquilo que os jogadores fizeram em campo. Acho que a gente fez um primeiro tempo bom, defensivamente muito bom, a gente praticamente não sofreu, apesar da Ponte ter tido um volume assim, de bolas diretas. As melhores oportunidades do primeiro tempo foram nossas. O Gava sofreu um cartão amarelo e o jogo estava muita transição, muito combate. Eu fiquei receoso da gente jogando fora de casa em um jogo de combate, da gente ter um jogador expulso. Então utilizei o Felipe, que é um jogador que já vinha jogando bem, tinha feito uma boa partida contra o ABC e hoje entrou de novo, entrou muito bem na partida. Jogador experiente, um jogador que consegue ler bem os momentos do jogo, segurar a bola, tecnicamente com boa capacidade de definição. E a gente foi coroado aí com um gol no segundo tempo, sofremos um pouquinho no final do jogo com um cruzamento que era normal, mas a gente soube se comportar muito bem e saímos daqui com a vitória. Professor, no primeiro tempo o Avaí conseguiu produzir muito jogo, até por corredor central, com apoios ali do Vagninho, ou mesmo do Jean vindo por dentro. O que você entendeu que talvez isso não tenha funcionado tão bem no segundo tempo, para o Avaí não conseguir mais fazer esse tipo de jogada e tentar muitas vezes sair um pouco mais longo? Na verdade, a Ponte ela veio com o Elvis formatando um losango, com o Eliel na frente com o Gé. E o nosso jogo por dentro ele foi meio que na marra, porque no início do jogo a gente teve muita dificuldade de jogar pelo fato da Ponte estar com 4 jogadores por dentro. Depois a gente se encontrou porque a gente conseguia fazer o jogo de conexão e lateralizar, fazer o jogo chegar em Thales e Natanael para depois trazer o jogo para dentro de novo. Isso foi muito bom. O fato de Vagninho e Jean Lucas também trabalharem por dentro fez com que em alguns momentos a gente tivesse 5 jogadores por dentro. Isso foi muito importante. No segundo tempo a Ponte veio com ímpeto, que seria normal, a gente já sabia que isso aconteceria. E eu falei para os jogadores que emocionalmente o jogo ia virar muito a nosso favor, pela necessidade da Ponte buscar o resultado e a gente teria espaço. E hoje a gente fez um gol de contra-ataque, que é algo que eu cobro muito de jogadores, algo que não é muito a característica da nossa equipe. Puxamos um contra-ataque com o Wellington e fechamos o contra-ataque com o Jean. Poveda fez um bom movimento de ataque ao espaço. Então, assim, depois que a gente fez o gol naturalmente, por tudo que envolvia o jogo, emocionalmente, era normal que a gente defendesse o espaço, que a Ponte viesse com tudo e a gente soube se comportar bem nesse cenário. Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, Eduardo Barroca, parabéns pela vitória. Você citou, né, o gol de contra-ataque. Começou muito bem com o Elton, que ele saiu do lado esquerdo, quase do meio campo, avançou todo o campo. Ele cruzou ainda pro Jean Lucas, né? Méritos dele, mas da sua equipe como um todo, né? Acho que esse gol define a sua equipe, jogo coletivo, jogada bem tramada de contra-ataque. O Wellington, o cabeça pensante do contra-ataque, o gol definido pelo Jean Lucas? Não, com certeza o que define esse nosso momento é a coletividade e o empenho desses jogadores, né? O que define a gente ter saído da onde a gente saiu. Volto a falar que no meu primeiro jogo, que foi inclusive contra a Ponte Preta no turno, a gente estava na lanterna, 7 pontos de sair da zona, né? E hoje a gente, com essa vitória aqui, colocou uma distância importante da zona do rebaixamento, 8 pontos no momento, né? Então
força do grupo, entrega dos jogadores, compromisso deles com o clube, com a instituição. O Avaí deixa esse sentimento quem trabalha no clube. Quem trabalha no Avaí se sente muito bem. Eu estou trabalhando pela segunda vez e me sinto muito comprometido com a instituição, não só como treinador, com a equipe, campo, jogo, bola. Eu me sinto muito comprometido com a instituição e esses jogadores, pelo que eu percebi também desde o início. Então, acho que é um mérito muito grande desse trabalho coletivo e um mérito muito grande da força desses jogadores. Não, o lance do gol foi um lance de contra-ataque. A nossa equipe não é uma equipe muito de contra-ataque, a nossa equipe é uma equipe mais de construção, mas a gente tem trabalhado muito, tem treinado para aproveitar essas oportunidades e o Wellington foi muito feliz em começar a jogada, o Poveda atacou muito bem o espaço e quando a jogada se desenhou pelo lado direito, o Jean Lucas completou ali, fechou a área e conseguiu fazer o gol. Esse é o técnico Eduardo Barroca. A gente vai agora para as perguntas dos colegas que estão em Florianópolis. É o técnico Eduardo Barroca. A substituição foi por questão tática. Existe alguma chance de ele reforçar o time na Copa Santa Catarina para o jogo da semifinal? A questão do Gava foi o cartão. O jogo estava muito intenso, muito pegado, muito disputado. E pelo fato dele ter tomado um cartão, eu não quis correr risco de perder um jogador. O Gava é um jogador importante, um jogador que cobrou bem as bolas paradas, é um jogador que entrega muita taxa de trabalho para a equipe. E sobre o futuro, acho que agora a gente tem que recuperar fisicamente, vamos conversar com a direção para ver o que a gente vai fazer. Matheus Tizen, Jovem Pan News, como você projetou o meio-campo com a troca de Gavi por Felipe Bastos e o time como um todo com a presença dos 3 zagueiros? Não, a troca, como eu falei aqui, a troca do Gava pelo Felipe se deu em relação ao cartão do Gava, né? Eles têm características um pouco diferentes. O Gava é um jogador que tem uma taxa de trabalho sem a bola muito grande. O Gava ajuda muito nas transições. O Gava é um cara que corre muito para trás também, apesar de ser um 8, 10 ali, um meia de origem. Ele é um cara que colabora muito. O Felipe já é um cara muito mais posicional, é um cara com a capacidade de retenção de bola, uma lucidez muito grande no meio campo. O Felipe tem a capacidade de acelerar e desacelerar o jogo muito bem. Então o Felipe vinha jogando bem quando teve as suas oportunidades, jogou muito bem contra o ABC e era natural que ele entrasse nessa oportunidade, né? Então, sobre a questão dos 3 zagueiros, a gente já fez isso outras vezes dentro da competição, defender o espaço com linha de 5 no final de jogo. O Douglas também é um jogador muito experiente, adaptado a isso e hoje mais uma vez deu certo, a gente venceu sem sofrer gol. Muito obrigado, professor. Esse é o técnico Eduardo Barroca. Só uma para finalizar, Barroca, falasse sobre a situação da Copa Santa Catarina. Vai ter agora uma reunião com a diretoria para definir o futuro, se vai ter mescla de elencos ou não? Ou seja, por exemplo, a princípio, o jogo de terça é com o Larouche e com o elenco da Copa Santa Catarina. Não, isso sem sombra de dúvidas, porque a gente nem tem tempo para preparar nada para lá, né? Segundo, a gente precisa entender que a gente ainda não resolveu o nosso problema na Série B. Matematicamente, a gente não resolveu. Se a Tombense ganhar do Sampaio Corrêa, tá tudo, a Chapecoense ganhar do CRB, tá tudo embolado novamente. A gente conseguiu uma vantagem importante, conseguiu colocar uma vantagem diante de um adversário direto. Depois, na próxima rodada, vai ter Tombense e Ponte Preta, eles vão se enfrentar, mas matematicamente a gente ainda não resolveu o nosso problema, né? O nosso foco é a manutenção da equipe na Série B. Naturalmente, dependendo dos resultados, dependendo de como tudo acontecer na terça-feira, a gente vai sentar, conversar e definir o que é o melhor para a nossa sequência de temporada.